Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre oração, dando continuidade ao estudo do livro de John Stott no capítulo 8, onde nós iremos continuar falando sobre os valores morais do cristão. Então, falamos no vídeo anterior sobre a leitura da Bíblia e agora estaremos enfatizando a questão da oração, que é algo muito importante para a vida do cristão com relação a fazer com que seus valores estejam em alta. Ora, Deus é quem sabe os propósitos dele para a nossa vida e quer nos informar esses propósitos. Uma forma de ele nos informar é conversando conosco e nós conversando com ele. Isso pode se dar também através da oração. Amém? Vamos então iniciar esse estudo agora sobre oração. A melhor posição e a que mais enobrece um homem ou uma mulher é ajoelhado em oração diante de Deus. Orar não é só ser verdadeiramente santo, também é ser verdadeiramente humano. Pois aqui estão seres humanos feitos por Deus, como Deus e para Deus, dedicando tempo à comunhão com Deus. Então a oração é uma atividade autêntica em si mesma, independente de quaisquer benefícios que ela possa trazer. Mas é também um dos meios de graça mais efetivos. Eu duvido que qualquer pessoa que já tenha se tornado semelhante a Cristo sem ter sido diligente na oração. Por que razão? Perguntava John C. Riley. Por que razão alguns crentes que são tão mais santos e mais exuberantes que outros? Creio que a diferença, ele mesmo responde, creio que a diferença em 19 casos entre 20 vem de hábitos diferentes em relação à oração privada. Eu acredito que aqueles que não se destacam como santos oram pouco, e aqueles que são eminentemente santos oram muito. Ele mesmo dizia ainda, oração e pecado nunca vão viver juntos. Nunca vão viver juntos. Ou a oração consumirá o pecado, ou o pecado sufocará a oração. Quando entendida corretamente, a oração é sempre uma resposta à palavra de Deus. Primeiro ela fala por meio da Bíblia, lembra? Depois nós respondemos em oração. Sendo assim, é uma boa regra começar nosso tempo de oração respondendo a Ele, que seja em louvor, confissão ou pedido, respondendo a Ele sobre o mesmo assunto do qual Ele falou conosco na nossa leitura bíblica. Fazer isso é no mínimo uma questão de educação. Afinal, seria grosseria mudar o assunto da conversa, não é mesmo? Na prática, então, depois de nossa leitura e meditação, é bom manter a Bíblia aberta diante de nós e percorrer a passagem de novo, versículo por versículo, transformando-a em oração. É sempre uma alegria fazer isso. Além de ser certo, essa prática nos ajuda a traduzir nossa leitura em prática na vida cotidiana. Em todas as nossas orações, nós deveríamos ser o mais natural possível. Devemos lembrar que Deus é nosso Pai e nós, seus filhos. Conta a história que, certa vez, uma mulher de meia idade que trabalhava como cozinheira numa repartição pública disse: "Eu descobri que se pode falar com Deus de um jeito assim, meio confidente. A gente pode contar a Ele alguns dos nossos segredos, sabe? Só entre nós e Ele, sozinhos." Ela estava certa. Ao mesmo tempo, porém, não devemos permitir que essa familiaridade com Deus se torne irreverência. Nem deveríamos imaginar que a linguagem coloquial seja necessariamente a melhor. Muitos cristãos preferem usar formas fixas de oração e gostam de repetir orações bem elaboradas do passado. Existem vários livros de oração disponíveis, muito bons. Outros gostam de fazer sua própria coletânea de orações, acrescentando algumas elaboradas por eles mesmos. Gente, existe pelo menos 5 tipos diferentes de oração, todos os quais deveriam ter um lugar em nosso momento devocional privado. Para estabelecer uma distinção entre eles, digamos que em cada um, o nosso olhar está voltado para uma direção diferente. Primeiro, o olhar para cima, voltado para Deus, isso é,
adoração. É buscar dar a Deus a glória que é devida a seu nome. De fato, a melhor definição bíblica que eu conheço para adorar é gloriem-se no seu santo nome. Está em Salmo 105, versículo 3. Isto é, deleitem-se na maravilha inigualável que é a pessoa de Deus e a sua revelação. Se é certo adorar a Deus porque Ele é digno do nosso louvor, a adoração é também o melhor dos antídotos contra o nosso egocentrismo, a maneira mais efetiva de nos desinfectar do egoísmo. Como disse um escritor muito tempo atrás, na verdadeira adoração, nós direcionamos o refletor de nossa mente e coração para Deus e esquecemos por algum tempo o nosso próprio eu, geralmente tão conturbado e intrometido. É assim que é nosso eu. Contemplamos extasiados a beleza e a complexidade da criação de Deus. Nós nos detemos maravilhados diante da cruz em que morreu o príncipe da glória. Somos levados às alturas com Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus nos ensinou a fazer isso na oração do Senhor, cujas 3 primeiras frases ressaltam não as nossas necessidades, mas a sua glória, a honra devida a seu nome, a expansão do seu reino e o fazer a sua vontade. Como somos normalmente muito centrados em nós mesmos, isso não é fácil de fazer. Mas temos que perseverar, pois não há nada mais acertado ou mais importante do que adorar a Deus. Uma coisa que ajuda a concentrar-se na adoração é o uso de um hinário para cantar ou recitar alguns dos velhos hinos cujo conteúdo consiste objetivamente em louvor a Deus. Há vários desses hinos que são conhecidos em todo o mundo evangélico. Por exemplo, Santo, 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 Deus Onipotente, Tu és fiel, Deus dos antigos, quão grande és Tu, Castelo Forte. Eles concentram nossa atenção na natureza e no caráter de Deus, nas suas poderosas obras da criação e da redenção. Já muitos hinos modernos, por outro lado, são doentiamente centrados em nós mesmos, nas nossas necessidades e em nossas próprias experiências. Infelizmente. Ainda bem que não são todos, né? Seria salutar fazermos uma seleção consciente do que costumamos cantar, do que costumamos ouvir também. Segundo, o olhar para dentro, voltado para nós mesmos. Este olhar leva à confissão. Todos nós sabemos que introspecção demais pode ser doentio, inútil e até prejudicial. Mas um pouco de introspecção não só faz bem, como também é necessário. Ao lermos a Bíblia, muitas vezes somos forçados a ser sóbrios e humildes. A palavra de Deus nos confronta impiedosamente com o nosso pecado, nosso egoísmo, nossa vaidade e cobiça. E então nos desafia a arrepender-nos e confessá-los. Uma das maneiras mais seguras de se fazer isso é colocando em nossos próprios lábios um dos salmos de penitência, especialmente o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus. Ou o Salmo 130, das profundezas clamo a ti, Senhor. Uma disciplina saudável é fazer a cada noite um balanço resumido do dia e tomar consciência das nossas falhas. É bom olhar para dentro, contanto que isso nos leve imediatamente a voltar a olhar novamente para fora e para cima. Terceiro, o olhar ao redor, voltado para os outros. Aqui se trata de intercessão. Jesus nos deu um exemplo disso ao orar tanto pelos seus discípulos quanto pelos seus inimigos. Paulo orou pelos seus convertidos, muitos deles por nome, pelas igrejas que havia fundado e também por Cristo, por cristãos com quem ele nunca havia se encontrado. Isso está em Romanos capítulo 1, do versículo 8 ao 10, em Colossenses 2, 1. Nós também deveríamos incluir outras pessoas em nossas orações. Talvez seja este o melhor serviço que podemos prestar a elas. Muitos cristãos mantêm alguma espécie de lista de oração. Isso ajuda a tornar algo metódico. Nela provavelmente vamos incluir nossa família e amigos, parentes,
afiliados, companheiros de trabalho, bem como os líderes e os membros da nossa igreja. Também é bom lembrar, de vez em quando, de orar pelo nosso presidente, pela nação, nosso governo, outros líderes nacionais que são influentes na vida pública e pessoas específicas que aparecem nos jornais. A nossa preocupação cristã pela paz e justiça no mundo e pela evangelização mundial deve também, inegavelmente, expressar-se em nossas orações. É muito fácil encompridar tanto nossa lista que ela se torne enfadonha e perca praticidade. Uma forma de evitar isso é orar por algumas pessoas especificamente e diariamente, por outras semanalmente, e então ter uma lista mais longa com aqueles nomes ou assuntos que queremos lembrar uma vez por mês ou só de vez em quando. Qualquer que seja o sistema adotado, é sensato mantê-lo flexível e adaptável. Eu gosto de tomar nota, principalmente, de pessoas que pedem oração, pedem para orar por elas em relação a uma necessidade específica. Alguém está muito próximo do reino de Deus, ou que acabou de aceitar Jesus, ou alguém que está diante de uma decisão importante, ou atravessando uma época particularmente estressante. Então, à medida que as diferentes crises surgem e passam, é natural adicionar algumas pessoas à lista e excluir outras que Deus já abençoou. Quanto mais específicos e concretos pudermos ser em nossas orações, melhor. Tomar nota de nossas orações também aumenta nossa expectativa ao olharmos para Deus em busca de respostas. Quarto ponto. O olhar para trás, voltado para o passado. Isso deveria nos levar à gratidão de que é diferente de louvor. No louvor nós adoramos a Deus porque quem Ele é em si, na gratidão nós reconhecemos, agradecidos, o que Ele tem feito por nós e por outros. O esquecimento de Israel levou à ingratidão. O povo havia sido exortado e lembrar-se de toda a bondade de Deus para com eles. A lembrar-se, na verdade. Mas logo se esqueceram do que Deus tinha feito. Espero que não cometamos o mesmo erro. É bom falar conosco e exortar a nós mesmos para que lembremos e demos graças, como disse o salmista. Bendiga ao Senhor minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmo 103, versículo 2. Primeiro, devemos agradecer a Deus pela nossa criação, preservação e todas as bênçãos desta vida. Em seguida, mais do que tudo, pelo o seu amor imensurável na redenção do mundo por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também pelos meios de graça, pela esperança da glória. Se há alguma coisa que devemos fazer ao final de cada dia, é olhar para trás e relembrar não só os nossos pecados, mas também as misericórdias de Deus. Se confessamos aqueles, não deveríamos esquecer de agradecer a Deus por estes. Quinto ponto, olhar adiante, voltado para o futuro. Aqui estamos falando de petição ou súplica, pedido. Embora ela ocupe a maior parte das nossas orações, na maioria de nós, de fato não deveríamos nos envergonhar de levar nossos pedidos à presença de Deus. O próprio Jesus nos disse para irmos ao nosso Pai Celestial, reconhecendo a nossa dependência dele para dar-nos o pão de cada dia, o perdão dos pecados e a libertação do mal. Mas Deus conhece nossas necessidades, Deus conhece sua necessidade, não precisamos contá-las a Ele. E no seu amor Ele quer supri-las. Não precisamos intimidá-lo nem ficar insistindo. Então por que orar? Qual é a questão? João Calvino deu uma resposta completa a estas perguntas. Ele escreveu: os crentes não oram tendo em vista informar a Deus sobre as coisas que ele não sabia, ou para animá-lo, ou fazer seu dever, ou insistir como se ele estivesse relutando. Pelo contrário, eles oram para despertar em si mesmo o ânimo de buscá-lo, para exercitar sua fé, meditando em suas promessas, para aliviar-se das suas ansiedades, derramando-as em seu seio. Em uma palavra,
para declarar que somente nele eles esperam e só dele dependem para receber, tanto para si quanto para os outros, tudo o que há de bom. O propósito da oração de petição, portanto, não é nem informar a Deus como se ele ignorasse as nossas necessidades, nem persuadi-lo como se ele estivesse relutando em supri-las. Não é adorar, aliás, não é dobrar a vontade de Deus diante da nossa, mas antes alinhar nossa vontade com a dele. O nosso Pai, ele não adula seus filhos, ele espera até que desejemos fazer sua vontade. Nós olhamos, portanto, para o futuro, antecipamos os deveres e os problemas, as esperanças, os temores de amanhã, semana que vem, ano que vem. Imaginamos possíveis doenças e angústias que virão, pensamentos em nossa morte. Pensamos até em nossa morte, antecipamos a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, os novos céus e a nova terra. Todos esses acontecimentos trazem incerteza se quando e como eles terão lugar. Qual é então o nosso pedido, a nossa oração? Os cristãos têm apenas uma. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Pedimos oração para fazer a vontade de Deus e força para cumpri-la. Nesse capítulo, vimos que a vida cristã é uma vida de oração. É uma experiência trinitária de comunhão com o Pai, pelo Filho, por meio do Espírito Santo. E é essencialmente uma resposta à palavra de Deus. Quanto mais fiéis e disciplinados formos em cultivar esses momentos a sós com Deus, mais fácil será orar continuamente e permanecer em Cristo, pois isso nos trará uma sensação contínua de sua presença nos intervalos desses encontros privados com Ele. Meus irmãos, não desista, persista em orar. Assim nos ensina Deus. Vigiai e orai, perseverai, que Deus estará sempre respondendo, estará sempre em comunhão com você. Amém? Que Deus possa lhe abençoar, que tenha um bom estudo e continue observando que é muito importante para nós mantermos, através da Bíblia e da oração, os valores cristãos nas nossas vidas. Deus te abençoe.